A diretoria dos Correios apresenta neste momento o plano de reestruturação da empresa para o período de 2025 a 2027. Quem fala neste momento é Emanuel Rondon, que é o presidente dos Correios. Vamos então acompanhar ao vivo. A partir de janeiro. Esse plano de metas ele foi criado com base no plano de reestruturação, em alinhamento com o planejamento estratégico da empresa. Então, ele desce a cada empregado da companhia para que a gente tenha a visão de cada um sobre aquilo que precisa ser feito para a recuperação da empresa. E reconhecimento por performance. Então, esse rito de reconhecimento, ele já foi aprovado também na governança da empresa agora em dezembro. A partir de janeiro, a gente começa a fazer as entrevistas na alta liderança, que a gente enxerga ali os superintendentes estaduais e superintendentes executivos que ficam aqui dentro da sede. A gente vai avaliar todos os atuais e aqueles potenciais para ocupar eventuais vagas que surjam. E com isso, a gente cria um rito de reconhecimento dentro da capacidade efetiva de cada empregado de gerar resultado para a companhia. Bom, e como é que o plano está estabelecido, né? Uma primeira fase é a recuperação do caixa. Por isso a gente vem falando, né, nas últimas semanas da captação de recurso para a gente corrigir essa deficiência de caixa da companhia. Depois, uma fase de reorganização e modernização. Ainda sem uma mudança estrutural do modelo de negócio, a gente cria eficiência dentro da companhia. E essa eficiência é gerar resultado o mais rápido possível, tá? Tem impacto relevante já em 2027. E a terceira fase é uma fase para a gente preparar a companhia para um novo rito, né? Dentro de um novo modelo de negócio, uma modernização da sistemática de negócio e parceria dela, para que a gente tenha sustentabilidade de médio e longo prazo. Na recuperação de liquidez, o primeiro passo que a gente concluiu na sexta-feira foi a captação de 12 bilhões de reais. Então, foi um pool de bancos, numa terceira rodada de negociação que a gente criou, que se dispuseram a entrar com 12 bilhões de reais numa operação de crédito para capital de giro da companhia. Então, isso vai permitir a adimplência da gente nos contratos, que a gente tem todos os contratos com fornecedores, né? Os benefícios de empregados e tributos, recuperar a qualidade da operação. A gente criou um grupo de trabalho também na última semana para focar a recuperação da qualidade da operação, que é o que tem potencial de fazer a receita voltar a crescer. E, finalmente, a confiança de clientes e fornecedores, né? Com contas em dia, com a qualidade da operação recuperada, a gente volta a ter confiança no mercado. Na fase 2, essa fase 1 é de 3 meses, tá, gente? Ela vai até março. A fase 2, a gente já está falando de uma reorganização, tá? E aí, principal ponto ali, os 4 principais pontos, né? A otimização do quadro de pessoal e gestão de benefícios. Então, vem sendo anunciado o PDV de 10 mil empregados para 2026 e mais 5 mil para 2027. A gente tem uma revisão de cargos de média e alta remuneração, tanto nas unidades estáticas, né, superintendências estaduais, como aqui na sede. E a gente tem a revisão do plano de saúde e de previdência, né, para gerar menor impacto atuarial e menor custo administrativo para a empresa e também para os empregados. Essa fase gera uma economia anual de 2,1 bilhões de reais, tá? Impacto em 2027. A outra, parcerias com o mercado. A gente já vinha anunciando uma série de parcerias, elas estão sendo aceleradas, são 11 no total, algumas já estão maduras, a gente já aprovou a continuidade, outras ainda estão em revisão. Mas a expectativa é que a gente implemente essas parcerias, as mais relevantes, em 2026, para gerar impacto de 1,7 bilhão em receita em 2027. Tem a gestão de ativos, né, alienação de imóveis. A gente foi até conservador aqui falando no impacto, não é só sale e leaseback, mas tem alienação propriamente dita, né, uma geração de receita da ordem de 1,5 bilhão de reais para 2026. Aqui é a venda de imóveis que estão ociosos ou o sale e leaseback, aqueles imóveis que a gente ocupa, que a gente pode vender permanecendo no imóvel de forma com aluguel, né, feito na hora da venda. E aí o redesenho da rede de operações. A gente está falando da otimização da malha logística, fechamento de unidades dos Correios que são deficitárias ou que tem sombreamento do ponto de atendimento, sombreamento numa distância curta, mas sempre sem afetar o cumprimento das regras da universalização que a gente
que a gente cumpre como empresa. Isso também gera um impacto anual de 2,1 bilhões. Essa parte do redesenho foi fruto de uma consultoria realizada há pouco tempo e que trouxe algumas ações que a gente pode adotar que melhoram a performance de entrega que a gente consegue fazer com mais eficiência. Para a gente conseguir antecipar, a gente está usando desenvolvimento de software próprio, já foi testado em Goiânia, está vindo para Brasília e para São Paulo, e a gente consegue fazer a captura de valor, né, num espaço curto de tempo. Né? Para 2027 a gente já começar essa captura e isso reverbera pela organização para os próximos anos. Então, essa primeira fase, grosso modo, são essas ações. Tem outras ações que eu não listei aqui, por exemplo, talvez vocês me perguntem sobre ações judiciais da companhia, por conta do impacto sobre provisão de precatório, né, que a gente teve agora, principalmente no balanço de 25. Vai ser tratado também, tem uma consultoria sendo contratada para fazer a gestão dessas ações e a gente enxergar as principais causas de pedir, qual a forma de tratamento, qual a melhor forma de provisionamento, isso vai ser tratado também. A gente listou aqui as que geram maior impacto financeiro de caixa para a companhia nesse momento. Bom, e nessa fase de reorganização da empresa, né, que vai contemplar os anos de 2026 e 2027, a gente está falando de automação de centros de tratamento, modernização de infraestrutura logística, renovação de frota e o redesenho da malha logística. Então, isso fatalmente acaba levando a gente para a redução do número de centros de tratamento e distribuição e para uma maior eficiência operacional da companhia. A gente deixa de ter rotas sombreadas e faz a otimização dessas rotas para precisar usar menos recurso para fazer a mesma entrega. E isso gera a economia que eu estava falando ali atrás. Numa terceira fase, a gente está falando do crescimento da companhia para um futuro mais de médio e longo prazo. E aí está em contratação uma consultoria externa para a gente olhar quais os arranjos que a gente consegue trabalhar. E aí a gente está falando, inclusive, de arranjo societário. Olhando a estrutura física, a gente tem a unidade estratégica aqui, que é a sede da companhia. A gente tem as unidades táticas, que são as superintendências. E dentro das unidades de execução, a gente tem as unidades comerciais e operacionais, centro de tratamento logísticos e as agências dos Correios. Essas unidades de execução, elas tratam alguns modelos de negócio, né? As encomendas nacionais e internacionais, as mensagens, que estão vinculadas à universalização, e a logística e agora os novos negócios, né, com as parcerias que a gente está fazendo. A ideia é que a consultoria entregue para a gente um diagnóstico e um arranjo que a gente possa fazer parcerias mais abrangentes para contemplar tanto essas unidades de execução como as unidades de negócio ali nos círculos que a gente está listando. Então, é uma visão de médio e longo prazo que demora um pouco para ser criada de uma forma responsável e também com tecnicidade para que a gente possa dar um novo passo para a companhia. A exemplo também do que outras companhias no mundo fizeram, né? Tem empresas de economia mista, tem vários tipos de arranjo com o setor financeiro, de seguridade, e é algo que a gente pretende fazer aqui também. Bom, e aí falando da governança, né? O que a gente está fazendo para que o plano seja implementado de forma célere e também que eventuais correções de rota sejam feitas à medida que a gente enxergar como necessárias. No nível tático, tem os líderes de cada frente que a gente detalhou, que vão trabalhar para entregar para a gente, no nível executivo, qual é a situação de cada frente dessa, se as frentes estão evoluindo na velocidade que a gente precisa. No nível estratégico, é o Conselho de Administração da companhia, né, que mensalmente vai enxergar esses reportes realizados pelas áreas ali de baixo, para ver como que está o andamento de dobramento do plano de recuperação da empresa. E no nível ministerial, basicamente CGPAR com a MCO, enxergando como é que isso está transcorrendo para ter certeza de que a gente está evoluindo na velocidade, na cadência que precisa para recuperar a empresa. Tá? Então, com isso, a gente conclui as 3 fases e faz um plano de reestruturação abrangente que prevê tanto medidas de curto, médio e longo prazo para que a gente possa fazer a recuperação da companhia. Então, mais uma vez, é uma visão dos Correios bem abrangente para que a gente tenha uma recuperação plena da empresa e num espaço curto de tempo, tá? É o que a gente está se programando para fazer.